Boa noite, a paz do Senhor a todos, irmãos. Sejam muito bem-vindos a esta live abençoada. Amém? Nós acabamos aqui de ler o capítulo 32 do verso, Jeremias, capítulo 32, do verso 15, em diante. Então, a Bíblia está dizendo nesse capítulo, irmãos, que Deus está dizendo, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se compararão casas e campos e vinha nesta terra. E depois que dei o alto da compra de Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teus braços estendidos. Não te é maravilhosa coisa alguma. Tu usa a benignidade com milhares e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o teu caminho e segundo o fruto das tuas obras. Amém? Muito bem. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra de Jeremias, do capítulo 32, e a gente vê que Deus está falando, que naquela época as pessoas estava dando tipo uma liberação, poderão comprar casas, campos e vinha nesta terra. Depois que eu dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo. Então a gente vê que o trabalhar de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus ele está querendo contemplar o trabalho de muitos homens nessa terra, de homens que são homens de Deus, homens que fizeram algo, ou pelo menos que estão fazendo algo para Deus. Aqueles que verdadeiramente são do lado de Deus, Deus tem um apreço. Deus tem um grande apreço, como tinha para com Jeremias, juntamente com Baruque, que era o seu escriba. Então Deus ele quer fazer algo para poder mudar a direção das pessoas que estão procurando ou estão vibrando em outra sintonia. Deus ele está trabalhando com grande conselho, com grandes homens respeitados, para trazer a sua providência no seu maior nível da terra. Hoje, no século 21, nós atingimos, irmãos, o maior nível providencial nessa terra, coisa como nunca houve em toda a história humana. Então essa época é uma época de grandes realizações e também de grandes caos, de grandes confusões, porque é um tempo do fim, é um tempo que Deus ele vai fazer uma grande separação do joio e do trigo. Então é necessário entendermos, irmãos, como Deus está trabalhando nesta época, como Deus vai fazer, como Deus vai realizar o seu trabalho. É necessário que nós venhamos ter consciência da do verdadeiro trabalho de Deus nessa terra em pleno século 21. Porque muitos querem deixar Deus de lado,
que acha que Deus foi apenas uma história que o homem inventou. Mas não é verdade. A história é repleta de testemunhos, de grandes testemunhos, tanto na época de Jesus, como nos últimos 2000 anos. Existem muitas narrativas de histórias, de milagres, de realizações no cristianismo. Mas muitos querem abafar isso para tentar colocar uma outra coisa que não vai funcionar. Então é necessário que venhamos ter compreensão do verdadeiro trabalho de Deus nessa terra. Nós já vivemos muitos caos, muitos problemas que já ocorreram sobre essa terra, mas é necessário que a gente entenda que hoje, mais do que nunca, Deus ele quer ir para os finalmente. Deus ele está dando um ponto final em tudo. E isso ele já vem falando há 2000 anos na história. As palavras do Novo Testamento vêm dizendo isso claramente. Que vai chegar o tempo do julgamento, que vai chegar o tempo do arrebatamento, que vai chegar o tempo da grande separação do joio e do trigo. Então, a Bíblia está relatando isso. Então Deus ele vai dar um basta em toda situação. Por isso que nós chamamos hoje a última geração nessa terra. Mas muitos ainda não estão tendo esse tipo de consciência, pois estão presos a situações que não levam a nada. Porque Deus, irmãos, a diferença do trabalhar de Deus e do trabalhar do ser humano é que Deus, ele fala as coisas, mas as coisas só acontecem no tempo dele. E o tempo dele não é o mesmo tempo nosso, que é diferente do homem. O homem, ele fala, vou fazer tal coisa, ele pode tanto fazer como não fazer, ele pode fazer e pode quebrar a cara. Então, muitas vezes, o homem, ele tem mais a convicção na sua força, no seu braço. Mas Deus ele trabalha diferente, irmãos. Deus ele trabalha no espiritual, porque Deus é um espírito infinito no universo. E somente pelo efeito é que você vai conhecer a causa do trabalhar de Deus. Não é assim a olho nu que você vai ver. Existe um mistério em cima do trabalhar de Deus. As coisas não é de qualquer jeito. Então muitas vezes tem que dar tempo ao tempo, ver. Por isso tem que ter fé. Porque o trabalhar de Deus é algo complexo. Não é algo palpável que você vai lá e coloca a mão. Não. O trabalhar de Deus é algo assim muito misterioso. É um grande mistério. Por isso, quando a gente vai adorar a Deus, a gente tem que adorar em espírito e verdade. Não é com coisas palpáveis. As coisas palpáveis é apenas o trabalho externo de Deus. Mas o trabalho interno é diferente, irmãos. A Bíblia diz que você pode conhecer Deus através das obras que Ele criou. Se você ler lá no capítulo de Atos, aliás, de Romanos 1:20, você vai ver, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder, toda a sua divindade, tornaram-se visíveis à inteligência por meio das coisas criadas.
de modos que são inexcusáveis. Então, você quer conhecer a Deus? Deus é um Deus de mistério, porque Deus é um espírito infinito nesse universo. E todas as coisas estão sob o controle dele. Ou que seja de um jeito, ou que seja do outro, mas todas as coisas estão sob o controle de Deus. Não foi o homem que fez ou que faz as coisas. É Deus. É Deus que dirige a história. É Deus que coloca e tira, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas é Deus. Então, os seres humanos são homens que muitas vezes querem ser Deus. Mas Deus não é um homem. Deus é um espírito infinito no universo. É um espírito que transcende o tempo e o espaço. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas está, sobretudo, dentro do ser humano. Claro, né? Aquele ser humano que busca a verdade, que busca a sinceridade, que busca o caráter. Então Deus trabalha. O próprio Jesus, ele falou: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Deus é um Espírito infinito que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E não existe nenhuma força na terra que possa suprir isso, a não ser o próprio Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus, ele tem um grande trabalhar nessa terra. Deus, ele faz e acontece. Ele levanta homens e tira homens. Deus está trabalhando, irmãos, para resgatar o ser humano. Então, em um determinado momento, Deus, ele coloca um homem. Mas se esse homem falha, Deus substitui esse homem por um outro homem. Sempre foi assim na história. Até que o homem complete a missão. Quando eu falo homem, pode ser homem, mulher, não importa. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, Deus vai levantar ali Jeremias para poder profetizar, para poder criar benefícios para aquele povo, para poder falar a palavra de Deus para aquele povo. Infelizmente, naquela época, houve um problema muito sério. E foi bem na época de Jeremias, o povo foi ser cativo na Babilônia. Por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus através dos profetas. Então, o homem terminou indo ser escravo. Por quê? Porque não cumpriu o propósito. E o próprio Jeremias falou que eles ficariam ali por 70 anos, numa terra desconhecida. E foi exatamente o que ocorrera, irmãos. Foi exatamente o que ocorreu. Então, hoje, no século 21, nós estamos vivendo uma grande transformação. Uma grande revolução está a caminho, porque Deus, ele vai mudar a história. Não pense que Deus não vai fazer nada. Deus vai fazer sim, porque todas as coisas é com a permissão de Deus, ou seja para um lado, ou seja para o outro, mas tudo tem a permissão de Deus.
E é assim. E é assim que funciona. As pessoas, por não ver Deus, por não conseguir palpar Deus, acham que Deus não existe. Mas ele está enganado. O homem está enganado. Porque Deus é real. E o Deus que é real, ele dirige a história. Ou para um lado, ou para o outro. Tudo vai à permissão. Se o homem está querendo ultrapassar os seus limites, Deus até permite que ele vá até um certo ponto. Mas ele não vai ultrapassar daquele ponto, irmãos. Não vai. Porque Deus é que manda, Deus é que faz. Deus é que coloca as mãos. Certo? Então é assim que Deus trabalha. É assim que Deus vai fazer na consumação dessa história humana. Que já se passaram aí, depois de Jesus para cá, um pouco mais de 2000 anos. Então, Deus ele vai mudar. Ele vai mudar o roteiro da história. E está muito perto, irmãos. Muito perto. Tem muitas coisas para acontecer. E não vai demorar, não. Muito pouco tempo. Vai acontecer uma grande reviravolta. Porque Deus vai fazer mudar a história. Querendo o homem, gostando ou não, vai mudar. A história vai mudar. Amém? Fique com esta palavra e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Não se esqueça de dar o like e inscrever no canal. Amém? Fique na paz.